Seguindo a convicção do Espírito Santo, audiolivro de Kenneth Reagan, locução Adailton de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 14 e versículo 16 diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Muitas vezes os cristãos querem receber uma orientação diferente da que a Bíblia diz que devemos receber. Por exemplo, em nenhum lugar a Bíblia diz que Deus nos guia através de nossas almas. Às vezes, as pessoas usam as palavras espírito e alma indistintamente, mas elas são diferentes, e as pessoas que não compreendem isso podem se tornar desesperadamente confusas. Sabemos através da palavra que a alma e o espírito do homem não são a mesma coisa, porque a Bíblia faz diferenciação entre eles. Diz: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ao escrever para a igreja em Tessalônica, Paulo também distinguiu entre as 3 partes do ser humano. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. De fato, a palavra de Deus ensina que você é um espírito, tem uma alma e vive em um corpo. Se você é nascido de novo, o Espírito Santo habita em seu espírito. João capítulo 14, versículo 16 e 17 diz: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Porque Deus habita em você, em seu coração, o Espírito. É aí que ele vai falar com você. Ele não se comunica diretamente em sua mente, porque não está em sua mente, ele está em seu espírito. Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Isso significa que Deus vai nos guiar ou iluminar através do nosso espírito. Veja, você é um ser espiritual, e é com seu espírito que entra em contato com a esfera espiritual. Entra em contato com a esfera mental, com seu intelecto, e entra em contato com a esfera física, com seu corpo. É seu espírito que se torna uma nova criatura em Cristo quando você nasce de novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, entre parênteses, em seu espírito. Quando nascemos de novo, continuamos com o mesmo corpo de antes. O homem exterior não muda, mas o homem espiritual dentro de nós torna-se um homem em Cristo, um homem novo em Cristo. E porque Deus nos guia através do nosso espírito, é importante permitirmos que nosso homem interior domine nossa vida. Como Deus nos guia? Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16 nos diz que devemos ser guiados pelo Espírito Santo, conforme ele testifica com o nosso espírito. A primeira maneira de Deus nos guiar, de Deus guiar todos os seus filhos, é através da convicção dada pelo Espírito Santo.
Deixe-me explicar o que quero dizer com convicção do Espírito Santo. Suponhamos que você ore sobre seguir certa direção em sua vida e receba um sinal vermelho em seu espírito, ou falando de outra forma, dentro de você há alguma coisa que ele diz que ele diz ou não, pare. Lá dentro em seu coração você simplesmente não se sente bem para seguir na direção pela qual está orando. Essa dúvida em seu espírito é o Espírito Santo lhe dizendo para não ir naquela direção. Não importa quão boas pareçam as circunstâncias ao seu redor. Por outro lado, se você receber um sinal verde ou sentir paz no coração ao orar sobre algo, essa é a convicção do Espírito Santo para que prossiga, entendeu? Em fevereiro de 1959, Jesus apareceu a mim em visão. Entrou em meu quarto, sentou-se ao meu lado e conversou comigo por 1h30. A maior parte daquele tempo, ele conversou comigo sobre o ministério do profeta, mas também falou sobre como ser guiado pelo Espírito de Deus. Jesus mencionou o fato de que, embora o ministério do profeta sob a nova aliança seja similar ao ministério do profeta sob a antiga aliança, os profetas do Novo Testamento não têm o mesmo status dos profetas do Antigo Testamento. Sob a antiga aliança, aqueles que podemos chamar de leigos não tinham o Espírito Santo. Então precisavam ir até o profeta em busca de direção. Jesus me disse, naquela visão, sob a nova aliança é antibíblico ir a um profeta em busca de direção, pois todo cristão tem o Espírito de Deus dentro de si para dirigi-lo e guiá-lo. Algumas vezes um profeta pode confirmar algo que você já tem em seu espírito, mas ele nunca deve lhe guiar independentemente da direção que você já tenha recebido do Senhor. Então, o Senhor Jesus falou comigo sobre 2 igrejas que me haviam convidado a fazer palestras. Ele me disse especificamente para ir a uma delas e não a outra. Disse: agora está me vendo aqui, conversando com você sobre a igreja para a qual deve ir, mas não voltarei a guiá-lo dessa maneira. Vou guiar você exatamente como faço com todos os meus filhos, através da convicção do Espírito. Muitas vezes as pessoas pensam: o irmão Reagan não tem mais com que se preocupar tendo o cargo de profeta. Deus fala com ele. Mas, como qualquer outra pessoa, um profeta precisa buscar a Deus em oração, a fim de receber orientação para a sua vida. Deus não tem filhos favoritos. O Senhor me disse: muitos dos meus filhos falham porque esperam pelo espetacular e perdem o sobrenatural. Veja a convicção do Espírito Santo, ela é sobrenatural. Esta convicção é Deus se comunicando sobrenaturalmente com nossos espíritos. Então, primeiramente, Deus guia seus filhos através da convicção do Espírito. Em segundo lugar, ele nos guia através da voz do Espírito. Nosso próprio Espírito nos fala o que ouviu do Espírito Santo. Deus também pode nos guiar através da própria voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo dentro de nós fala, é quase como uma voz audível. Em nosso texto, lemos que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Muitos cristãos acham que Paulo está falando aqui sobre algum tipo de evidência ou prova física, mas definitivamente não é sobre isso que ele está falando. Paulo não diz: o próprio Espírito testifica com os nossos sentidos físicos ou os nossos corpos. Não. Ele diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Você não pode basear seu caminhar cristão
em seus sentidos ou sentimentos. Muitas vezes seus sentimentos vão lhe dizer que nem salvo você está. Escreva isso e não esqueça. O sentimento é a voz do corpo, a razão é a voz da sua alma ou mente, e a consciência é a voz do seu espírito. Seu homem interior tem uma voz, é a sua consciência. A sua consciência é um guia seguro, sim? Sim, se seu espírito estiver nascido de novo e sua mente sido renovada pela palavra de Deus. Lembre-se, no Novo Testamento, no Novo Nascimento, melhor dizendo, o seu espírito, ele tornou-se novo. Sua consciência é a voz daquele novo homem. Se seu espírito é uma nova criatura, com a vida e a natureza de Deus, e sua mente tiver sido renovada pela palavra de Deus, sua consciência é um guia seguro. Entretanto, uma pessoa que não tenha nascido de novo não pode seguir a voz do seu espírito. Seu espírito não é regenerado, portanto, sua consciência pode permiti-la pecar. Mas quando alguém tem a vida e a natureza de Deus em si, sua consciência fica pesada e seu coração angustiado ao pecar. Se você estiver sendo guiado por seus sentimentos ou por seus sentidos, em vez de por sua consciência, está procurando problemas. Você entra em contato com este mundo onde Satanás é Deus com D minúsculo através de seus sentidos. Se sua mente ou seu corpo o estão dominando, Satanás pode encontrar entrada em sua vida e começar a controlá-lo através de seus sentidos ou de seus sentimentos. Você não pode andar pela fé se estiver sendo guiado por seus sentimentos. Não faz diferença se você sente ou não que alguma coisa é de tal jeito, ou se sente ou não que Deus lhe ouviu quando orou. Se a palavra de Deus diz, é verdade. Algumas vezes ouço pessoas afirmarem: creio que Deus ouviu minha oração, sinto que Ele ouviu. Não faço isso. Em vez disso, falo: Deus ouviu minha oração, porque na palavra assim o diz. Deus disse: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Se a palavra de Deus diz que Ele ouve e responde orações, assim é. Baseie a sua fé na palavra de Deus, não em seus sentimentos ou sentidos. Os sentimentos, a voz do seu corpo, podem lhe dizer muitas coisas que são contrárias à palavra de Deus, mas o Espírito Santo vai se comunicar com você através de seu espírito e estará sempre de acordo com a palavra. João, capítulo 16, versículo 13, diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus disse que o Espírito Santo lhe mostrará coisas que hão de vir. Como ele fará isso? Testificando com seu espírito. O Espírito Santo habita em seu espírito, empenhando-se em dirigi-lo e guiá-lo em todas as questões da vida. Vejamos uma ilustração bíblica de como opera a convicção do Espírito Santo. Atos capítulo 27, versículo 9 e 10 diz: depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhe: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Note que Paulo não falou: o Senhor me disse. Ele falou que o Espírito de Deus lhe havia dito algo, embora
em outras ocasiões na Bíblia, o Espírito Santo tenha falado com ele, Paulo disse: vejo. A quem Paulo se refere quando diz isso? Refere-se ao eu, que é o homem interior, ou o homem espiritual, lá de dentro. Paulo não percebeu isso mentalmente, ele não percebeu isso fisicamente, através de seus sentidos, mas em seu espírito. Ele tinha a convicção de que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. O Espírito Santo estava mostrando a ele coisas que hão de vir. É indispensável a todo cristão certa quantidade desse tipo de percepção espiritual. Não estou falando de uma manifestação de um dom do Espírito, como a palavra da sabedoria ou a palavra de conhecimento. Sei quando a palavra de conhecimento está em ação, porque ela tem operado através de mim mais do que qualquer outro dom do Espírito. Mas eu também reconheço essa convicção ou percepção do Espírito Santo em meu próprio espírito. Conheço um pastor da Igreja do Evangelho Pleno que sofreu um sério acidente automobilístico anos atrás. Vários carros estavam envolvidos e sua esposa quase morreu. Depois de me ouvir ensinar sobre a direção do Espírito Santo, ele me contou: no dia do acidente, enquanto a minha esposa e eu nos preparávamos para viajar, algo dentro de mim disse: espere aqui 10 minutos. Era apenas uma percepção interna e eu tive a sensação de que algo ruim estava para acontecer. No entanto, em vez de esperar 10 minutos, pensei: já oramos e declaramos a palavra sobre proteção, portanto, nada vai nos acontecer. Você pode perguntar: se aquele pastor e sua esposa haviam orado e crido em Deus, por que o acidente aconteceu? Bem, Deus respondeu a oração deles. Ele estava tentando protegê-los, avisando-os de que esperassem até que o perigo passasse. É nesse ponto que pessoas de fé falham, quando não compreendem o ministério do Espírito Santo, quando não compreendem como seguir a convicção do Espírito. Veja, você pode fazer todas as declarações de fé que quiser, mas se o Espírito Santo já lhe disse para fazer algo, é melhor obedecê-lo, senão estará em desobediência e suas declarações de fé não o ajudarão em nada. Um pastor me contou que ele e sua família estavam sentados em um restaurante certa noite, prontos para fazerem um pedido, quando de repente o pastor disse à sua esposa: precisamos ir para casa. O pastor não recebeu uma palavra de Deus. Ele apenas percebeu que algo estava errado em casa. Se tivesse sido uma palavra de conhecimento, ele saberia exatamente qual o problema. Então, ele e sua família saíram do restaurante e foram para casa. Assim que entraram com o carro no quintal, o aquecedor de água explodiu na garagem. Por estarem ali naquele momento, chamaram os bombeiros imediatamente e o fogo foi dominado antes que fizesse muitos estragos. Mas o que aconteceria se o pastor não tivesse dado ouvidos à convicção do Espírito? A casa poderia ter sido completamente destruída pelo fogo. Precisamos ter certeza de não estarmos tentando dizer a Deus como nos guiar. Muitas vezes, quando Deus está tentando guiar os crentes através da convicção do Espírito, eles não lhe dão ouvidos. Esperam que Deus os guie de forma mais espetacular, tal como através de uma visão, uma voz audível ou uma visitação angelical. Esses tipos mais espetaculares de direção podem ou não ocorrer. Isso depende da vontade do Espírito. Mas Deus nunca nos prometeu que seríamos guiados por visões, vozes ou visitações angelicais. No entanto, ele prometeu nos guiar através da convicção do Espírito, conforme está em Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 16. A convicção do Espírito exige esperarmos diante de Deus para discernirmos o que ele está dizendo.
O problema com muitos cristãos é que eles não querem dedicar tempo para buscar a Deus até que saibam qual a vontade deles sobre determinado assunto. Eles simplesmente não querem assumir responsabilidade de descobrir a vontade de Deus para as suas vidas. Algumas vezes há um preço a ser pago para que se receba a direção de Deus para a sua vida. Muitas vezes é necessário ficar diante de Deus em oração e na palavra tempo suficiente para que se tenha sob controle seus sentidos físicos, porque seu corpo está sempre exigindo atenção. E algumas vezes significa esperar o suficiente para que sua mente se aquiete, pois ela pode ser tão barulhenta quanto seu corpo. Mas quando você tem em seu corpo sob controle e sua mente quieta, pode começar a entender o que Deus está lhe dizendo. Você pode entender o que Deus está dizendo todas as vezes, se dedicar tempo para esperar diante dele. Pode ser que para algumas pessoas leve mais tempo do que para outras ter seu corpo sob o controle do Espírito, para que possam ouvir a Deus, porque elas permitiram por muito tempo que sua carne as dominasse. Mas, uma vez dominados, sua mente e seus sentidos serão capazes de ouvir o que Deus está dizendo ao seu espírito. Um princípio-chave para seguir a convicção do Espírito Santo, que aprendi cedo na vida, foi desenvolver e treinar meu espírito através do meu caminhar cristão. Tenho me empenhado em fazer isso tão diligentemente quanto possível. Como treinar seu espírito? Primeiro, alimente-se da palavra de Deus, pois Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Segundo, ande em amor. Quando adolescente, tomei a firme decisão de andar sempre em amor, não importando se os outros fariam isso ou não. Terceiro, ore muito em outras línguas. Vou repetir. Terceiro, ore muito em outras línguas. Sei por experiência própria que orar em outras línguas, é um dos melhores meios para desenvolver seu homem interior. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 diz: porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato. Orar em outras línguas ajuda a aquietar sua mente. No início, pode ser difícil aquietá-la, mas persista até conseguir. Conforme você ora em línguas, não deixe que sua mente se disperse e pense em qualquer coisa. Concentre sua mente em Jesus. Pense apenas nele e sua mente, afinal, se aquietará. Uma vez aquietada a mente, você terá mais consciência em seu espírito, porque está orando com seu espírito. Veja, sua mente não tem mesmo que pensar, porque línguas vêm de seu espírito, não de sua cabeça. Ao orar com seu coração ou espírito, você se torna mais consciente de seu próprio espírito e das coisas espirituais. De forma sobrenatural, você está em contato direto com Deus, o Pai dos Espíritos. Hebreus 12, versículo 9. Ao desenvolver seu homem espiritual, você saberá lá dentro o que fazer em qualquer situação da vida. Terá um sim ou um não em seu espírito e saberá o que fazer mesmo nos pequenos incidentes da vida. A maioria das pessoas passa a maior parte da vida nas esferas mentais e físicas. Muitas vezes desenvolvemos nosso intelecto em detrimento de desenvolver nosso coração. Nosso intelecto se senta no trono de nossa vida e nosso espírito, que deveria nos guiar, é mantido prisioneiro e impedindo de entrar em ação.
impedido de entrar em ação. Mas, ouçamos ou não o nosso espírito, o Espírito Santo, através de sua convicção, está sempre procurando guiar nossa mente. Aprendamos a ser sensíveis ao Espírito Santo, familiarizando-nos com aquele que vive em nós. Acho que muitos cristãos nunca realmente se familiarizaram com ele. Apenas o conhecem de modo geral ou vago, como se ele fosse algo distante. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo está em você como confortador, conselheiro, ajudador, intercessor, defensor, fortalecedor e amigo fiel. João capítulo 14, versículo 26, versão ampliada. E se você aprender a deixar que seu espírito domine sua mente e seu corpo, ele vos guiará toda a verdade e vos anunciará as coisas que hão de vir. João capítulo 16, versículo 13. Você é o templo do Deus vivo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Nunca despreze essa verdade. Treine seu homem espiritual a ouvir o Espírito Santo que habita em você. Renove sua mente com a palavra de Deus e recuse-se a permitir que sua carne o domine. Conforme fizer isso, aprenderá a seguir a convicção do Espírito Santo.